Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Fiquem com mais uma história assustadora, narrada pelo nosso mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato: o lobisomem no milharal. Cícero, o meu relato é verdadeiro, porque eu mesmo estava lá. Eu vi com os meus próprios olhos tudo que eu vou contar. Até hoje, essa história é assunto em minha família. Tudo aconteceu em Minas Gerais, em um sítio próximo à cidade de Cruzília. O fato se passou no ano de 2007. Eu me chamo Bruno, eu tinha 16 anos na época e gostava muito de ir no sítio do meu avô, o seu Dominguinho. Meu avô gostava muito da vida na roça. Ele tinha lá a criação de vários tipos de animais e também plantava milho. Ele tinha uma grande plantação de milho em volta da casa. E o milho, naquela época, estava pronto para ser colhido. E como meu avô sabe que eu gosto muito de milho verde, ele me chamou para que eu fosse na casa dele e pudesse comer o milho tirado do pé. Bem, foi numa quinta-feira à tarde, a gente chegou lá. À noite, costumávamos, depois de jantar, comer o milho e antes de deitarmos, jogar algumas partidas de baralho. Já era mais ou menos 11h30 da noite, quando começamos a ouvir uivos bem ao longe. Meu avô disse que eram cachorros do mato. Eu acreditava no meu avô e ficava tranquilo. Só que os uivos começaram a ficar cada vez mais alto, dando a impressão de que estavam vindo cada vez mais perto. Até que de repente, o uivo foi tão alto, tão agudo, que parecia que estava ali, no terreiro da casa. Cícero, foi tão alto, mas tão alto, tão agudo, que gelou a espinha. Nessa hora, os cachorros da casa começaram a briga interminável. Eram 3 cachorros, sendo 2 de porte grande, 2 pastores alemães e um fox paulistinha, pequenininho. A briga durou uns 10 minutos e eu e o meu avô fomos para perto da janela. A casa do meu avô era daqueles casarões com portas de janelas de madeira imensos, muito firmes mesmo. E ficamos ali escutando tudo com medo de abrir a janela para ver o que era aquilo que estava batendo nos cachorros. Os cachorros latiam muito. E do outro lado, o animal não fazia muito barulho, apenas grunhidos mais agudos. E foi indo até que, de repente, ficou em silêncio. Nós achamos que os cachorros tinham espantado o animal. E naquele momento, já sabíamos que não se tratava de um cachorro do mato, não. Porque nenhum cachorro do mato daria um uivo tão alto, tão agudo, tão assustador e aguentaria uma briga com 3 cachorros. E aí, resolvemos então ir dormir e deixar para ver o que tinha acontecido no outro dia. Pela manhã, eu acordei cedo com meu avô, correndo pela casa de um lado para o outro. Aí eu perguntei: "Ô vô, o que está acontecendo?" E ele respondeu: "Bruno, levanta e vem aqui no terreiro ver uma coisa." Quando eu cheguei no terreiro, a surpresa. O cachorro menor estava todo despedaçado no chão. E os 2 pastores alemães muito feridos. Meu avô ficou doido com aquilo. E para completar, vários animais também lá do sítio estavam mortos ao redor da casa. Meu avô, mais do que depressa, chamou a minha avó, Dona Geni, para olhar os ferimentos dos cachorros. E correu pro armário para pegar sua arma. Sim, porque onde o meu avô mora, já apareceu onça e por precaução ele achou que devia ficar com a espingarda já na mão. Meu avô, visivelmente alterado,
dizia assim: hoje eu vou matar esse bicho, Bruno. E a noite caiu rapidamente naquele dia. Não houve jogo de baralho nem nada. Nós só ficamos ali sentados na sala, eu, meu avô, minha avó. Ela foi dormir depois, ficamos os dois. Nós mal falávamos nada, só esperando acontecer alguma coisa. E a hora foi passando, até que eu resolvi deitar. Dei boa noite ao meu avô, pedi a sua bênção e fui pra cama. Deitei e dormi. Acordei com um pulo na cama, com um susto. Um uivo tão forte que parecia que estava dentro de casa. Imediatamente corri para a sala. Meu avô já estava com a arma na mão, pronto para sair para a rua. Os dois cachorros estavam dando tudo de si na briga. E foi aí que o meu avô abriu a janela. Cícero, o que o meu avô viu e eu também, nos tira o sono até hoje. O cachorro estava morto no chão. O outro lutando com uma criatura negra, muito peluda na parte da frente, com olheiras pontudas e focinho de cachorro. Tinha olhos vermelhos e era do tamanho de um cavalo quase. Claramente não era lobo e muito menos cachorro. Ficamos em choque, eu fiquei paralisado. Se dependesse de mim correr, eu morreria, porque eu não conseguia nem me mexer de tanto medo. A criatura então olhou pra gente na janela. Estávamos a uns 15 metros dele no máximo. Ele olhou fixamente pra gente e aí veio na nossa direção. Meu avô, mais do que depressa, mirou nele e atirou. Nessa hora, eu só torcia para que aquilo fosse embora. O tiro acertou em cheio, porque a criatura caiu no chão, mas aí se levantou lentamente. Meu avô, mais do que depressa, recarregou e deu mais um tiro. Dessa vez acho que pegou meio de raspão, porque a criatura não caiu, só parou. Nesse momento, um dos cachorros pulou no braço da criatura e ela, já cansada, se embrenhou no meio do milharal e sumiu. Meu avô então fechou a janela e trancou na hora. Ficamos mudos e corremos para o quarto que a minha avó estava e trancamos a porta. Ficamos ali a noite toda em claro, em choque. Quando amanheceu, fomos no terreiro. Cícero, parecia que tinha havido uma guerra ali. Tinha sangue para todo lado. Um cachorro estava ali morto. O outro nunca mais nós vimos. Perguntei ao meu avô que animal era aquele. E ele, sem pensar duas vezes, falou: lobisomem, Bruno. Era lobisomem. Depois disso, meu avô vendeu o sítio, foi para a cidade, não quis saber de ficar lá mais. Essa história sempre é contada na nossa família e até hoje causa medo. E a história é verdadeira, embora eu considere realmente algo além da imaginação. Relato bônus: O Anjo da Ambulância. O meu nome é Laiane, eu tenho 17 anos, moro em Arapiraca, Alagoas. E o relato que eu vou contar aconteceu comigo, a minha irmã de 8 anos, a minha mãe e minha outra irmã, um bebezinho de 9 meses. Foi assim, ó, eu fui para a escola e quando voltei, fiquei na cozinha conversando com a minha mãe e com a minha prima Gabi, que tem um bebê de apenas 2 meses. E era esse bebê dela que estava no quarto dormindo. Daí a minha irmã de 8 anos foi pegar ele no colo e ele chorou. E ela acabou tropeçando e caindo no chão. Só que com o bebê não aconteceu nada, porque estava no colo dela. Mas ela bateu forte com a cabeça e ficou muito alta a parte em que ela bateu. A gente então, assustado, levou ela para a unidade de emergência. E aí é que começa toda a história. Passamos o resto do dia no hospital, até às 9 da noite, quando ela foi liberada. Pior de tudo, que não tinha mais ônibus para voltar,
para o centro da cidade, porque o hospital é afastado. A gente esperou por mais ou menos 2 horas e nada de ônibus. Então, como por um milagre, apareceu um senhor forte, de cabelos brancos, muito legal, e perguntou o que a gente estava fazendo ali, que já estava tarde para o bebê ficar na rua, e que também ali era um trecho muito perigoso, que haviam acontecido muitos roubos e acidentes naquele local. A gente, desconfiada, se aproximou do carro, que era uma ambulância, e falou que tinha levado a menina no hospital e que estávamos esperando o ônibus para o centro. Aí o homem falou que daria uma carona para a gente. Eu, como sempre fui muito desconfiada, cutuquei a minha mãe. Mas ou eu ia ou ficava ali, passava a noite na frente do hospital. E aí então eu fui. E assim que eu entrei, me veio um frio. Algo me falou que aquele homem não era desse mundo. Cícero, esse homem foi conversando, foi puxando o assunto o caminho todo, falou o nome dele, que é melhor não falar aqui, e falou que adorava ajudar os outros e que ficava muito feliz em poder fazer isso, e que exatamente naquele dia era o aniversário de 85 anos dele. Aí eu fiquei com muito mais medo, porque ou de vivo ou de morto, era aniversário dele aquele dia. Então ele levou a gente até o centro da cidade, perto de uma banca de flores que tem na praça. Descemos, ele se despediu, agradecemos a carona. A minha mãe então falou: "Fica com Deus, moço." E ele falou: "Eu já estou." Ligou a ambulância e andou um pouco até a banca de flores, a gente olhando. Foi quando de repente a ambulância se encobriu na barraca de flores e não saiu do outro lado. Desapareceu. Detalhe, o sinal mais à frente, ele estava fechado. Não tinha como ele passar por ali com os carros parados. E mesmo assim a gente olhou atrás da barraca de flores e os carros que estavam lá no sinal não eram ambulância, nenhum deles. Nessa hora, eu e a minha mãe nos arrepiamos. E eu falei para ela o que eu senti quando entrei na ambulância. Será, Cícero, que aquele homem era mesmo um anjo que veio nos ajudar por estar ali naquela hora com uma criança, com um bebê no colo? A gente não costuma contar esse relato porque ninguém acredita, mas eu resolvi contar aqui para vocês porque realmente isso aconteceu e para mim foi algo além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do grande lançamento do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Nos vemos em breve aí na sua casa. O que vocês acharam dessas histórias? Vocês acreditam em tudo o que foi dito aqui? Eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem os comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e nós vamos conseguir ampliar ainda mais o conteúdo para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Quer ter seu relato contado no canal? Envie para nós no link que está aí na tela e na descrição do vídeo.